Agora sim, já estamos ao vivo. Oi, Tati, novamente. Oi, Ida, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, a gente já está ao vivo. Para o pessoal que está chegando, a gente vai aguardar mais um pouquinho para poder começar. Que a gente espera mais uns minutinhos. Como que tá, Tati? Ó, a Amanda chegou já também. Oi, Amanda. Olá, tudo bem, Luísa? Tudo bom, Tudo Tati? bem? Tudo bem. Tava falando pra Amanda agora que a gente Tudo bem, tu? já tá ao vivo Que e vai esperar uns entediada minutinhos nessa só pra você quarentena. chegar. Tranquilo. Preparadas pro frio que vai chegar? Vamos compartilhando o link, né? Tô Preparadas aqui, pro frio né? que vai chegar. De chimarrão e tudo, já me preparando, porque não consigo lidar, gente. Vocês sulistas são muito guerreiras de lidar com frio. Eu, com 10 graus, já tô morrendo e vai fazer -1 essa semana, já tô chorando. Então, Sim, vai fazer mais frio ainda. A gente tem que ficar preparada ainda. Eu tô com o meu chazinho aqui já pronta. bem difícil, bem difícil. Deixa eu ver quantas pessoas nós já temos aqui pra gente poder iniciar. Que bom que a gente vai ter essa conversa hoje. Mais uma da nossa live. Tô um pouquinho nervosa, mas acontece, né? Normal. A Elizabeth me zoando aí nos comentários, para que eu vou ser cancelada em Minas, tá? Tô trocando café com pão de queijo pelo chimarrão, pô. Não, vou ser cancelada lá em Minas. Ai, ai. Pois é, o pãozinho de queijo, né? Conseguiu achar uma receita digna de lá? Aqui em Livramento? Sim, inclusive fazer uma propagandinha, né? Tem o João Mariano, da RI, que também é mineiro, e tá fazendo pães de queijos maravilhosos na Trem de Minas. Quem tiver interesse, dá uma olhada depois. Ah, bom saber. Boa dica. Coisa boa, eu Vou pesquisar adoro depois. pão de queijo. Mas eu não sei bom, fazer é bom. também, né? Tudo que tem que lidar com massa na cozinha, fazer a massa, né? Pão, não rola. Ó, a Carolina, em tua homenagem, toma café. É isso aí, Carol. Time do café presente também. E a Carol também vai estar presente, né? Vai. Nesse seminário de vocês, que legal. Isso, Um monte de vai mulher estar presente sim. maravilhosa aí. Vai ser na próxima sexta, pessoal? A da Carol? Isso. Vai ser na próxima. Vai ser pro finalzinho do nosso evento. Vai estar muito bom. Fechar com chave de ouro aí. Vai fechar sim. Inclusive, agora a gente já tem mais ou menos umas 14 pessoas por aí. Acho que já é um número bom pra gente poder começar aqui. O que vocês acham? Uhum. Então, Tudo tranquilo. Tá. Tudo tranquilo. Então, vamos lá. Então, bom, pessoal, boa noite. Acho que já dá para dizer boa noite, né? Muito obrigada. Já agradeço desde já a presença de todos e todas que estão participando dessa live, principalmente para as nossas convidadas de hoje. A gente vai começar, então, mais uma live do nosso ciclo de debates do coletivo Livra Elas. E hoje o tema é sobre de que feminismo precisamos, um assunto que tem várias questões aí para ser abordadas. E hoje, para discutir sobre esse tema, a gente está trazendo a Tati, que ambas já foram minhas professoras maravilhosas. A Tati é professora de filosofia, graduada em filosofia e mestra em educação pela UFSM. Atualmente trabalha no curso de pós-graduação em ensino de filosofia da UAB e UFPEL. E estamos também com a presença da Amanda, nossa professora Amanda, que é professora adjunta na Universidade Federal do Pampa, é doutora e mestra em Direito pela UFSC, graduanda em Ciências Sociais e coordenadora do ContraLege, que é o Núcleo de Estudos em Epistemologia Jurídica pelo CNPq e pela Unipampa. Muito bem-vindas, convidadas maravilhosas. Obrigada, Luísa. Valeu. Bom, a gente, para iniciar, hoje, não sei se qual de vocês quer iniciar essa conversa, fiquem à vontade para falar. Tati, podemos conversar contigo? Pode ser? Podemos.
Então, tá. pessoal, boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui nesse ciclo de debates feministas, né, do Livra Elas. Eu quero fazer um agradecimento pelo convite, né, e pela parceria. É uma alegria estar aqui hoje nessa mesa com a Luísa, né, que já foi minha aluna, com a Amanda, que é uma baita companheira aí, uma baita professora, uma baita pesquisadora, né, tão sensível a esse tema que nos é tão caro, né. E eu quero falar também da alegria em participar do Livra Elas, né? Que é um coletivo feminista que me acolheu quando eu volto para Livramento, em 2015, né? Foi o primeiro contato que eu tive novamente com a universidade, que eu cheguei aqui, fui numa farmácia um dia, e não quis ficar na farmácia, enquanto meu companheiro foi lá comprar o que precisava, fiquei sentada ali num dos bancos do calçadão e vi um lambe colado no banco que dizia Coletivo Feminista Livra Elas, né? Isso foi assim, tipo, uma quinta-feira. E aí eu já fui atrás, né? Fiz contato com uma amiga feminista daqui e disse: como assim? Que coletivo é esse, né? E ela disse: vamos ter reunião no coletivo na Unipampa sábado. Tu não quer participar? Eu disse: mas é claro, né? E aí eu já fui na reunião com a Flávia Retamar, que na verdade, na época, elas estavam organizando a Marcha Mundial das Mulheres, eu acho, lá. E já conheci o Livra Elas, que me acolheu, né? Junto com a Maiara, junto com a Gabriela, junto com uma galera, junto com a Vicky, né? E estamos aí juntas já há quase 5 anos, continuamos pensando, né, nesse tema aí que nos é tão caro e é tão espinhoso e tão difícil, né? E hoje vamos debater um pouquinho mais sobre... Eu não sei se eu vou falar sobre o feminismo que precisamos, eu vou falar sobre o feminismo que eu preciso, né? E que eu tento dividir com vocês, tá bem? Tá certo. Amanda? Então tá. Já vou emendar aqui, porque como eu tinha comentado, né? Eu e a Tati, a gente estava pensando em fazer mais um bate-papo mesmo, para abordar o tema. E também vou agradecer vocês aí pelo convite, pessoal. E queria aproveitar para dizer uma coisa, né? Eu entrei na Unipampa em 2019, ano passado, então ainda sou recém-chegada na casa. E de lá para cá, muitas pessoas têm me procurado a respeito do Livra Elas, muitas meninas, muitas alunas. E eu queria aproveitar que a gente está aqui num evento do Livra Elas e dizer: gente, o Livra Elas não é a Amanda, tá? Não é a professora Amanda. Eu sou a pessoa que ajuda as meninas na emissão de certificado, nas emissões burocráticas. Quem realiza os eventos, quem idealiza, quem corre, quem vai atrás são todas elas. Então, aí a Luísa, a Elizabeth, a Vitória, a Micaela e tantas outras que estão levando esse movimento adiante, tá? Então, eu sempre gosto de frisar isso, porque é um coletivo, e um coletivo não é feito de uma pessoa só, mas sim de uma união de pessoas, né? E no caso, na união dessas alunas, mulheres maravilhosas que a gente tem aqui na Unipampa Livramento. Então, dito isso, hoje a minha fala vai tentar ir de encontro um pouco com essa questão de qual feminismo precisamos, né? Assim como a Tati, né? Não vou aqui ficar cagando regra, né? Todo mundo precisa, mas o que eu preciso, o que eu acredito que seria o mais adequado, o melhor para a gente realmente ver uma emancipação feminina na prática. Então, dito isso, eu vou aproveitar e vou fazer um pequeno resgate histórico desde agora, Tati. E aí a gente vai conversando. Pode ser? Pode ser? Claro. Então tá bem. E a Luísa também, enfim, todo mundo mandando comentário aí. É um bate-papo, não é uma palestra. Então, pessoal, quando a gente pensa em feminismo, né? E a gente vê essa palavra que está tão na moda hoje, que todo mundo fala a respeito, é muito comum as pessoas ligarem diretamente à ideia de ondas, né? As ondas do feminismo, a primeira onda, a segunda onda, enfim. E quando a gente vai olhar nessa categoria de ondas, o primeiro feminismo, assim, que a gente vai encontrar dentro dessa perspectiva de ondas é o feminismo sufragista, né? O feminismo das mulheres que estavam lutando para ter direito a votar e serem votadas, que também é conhecido hoje como feminismo liberal, tá? Era esse feminismo de mulheres de elite, de mulheres brancas, que estavam lutando para ser iguais aos homens, para ter direitos iguais aos homens, né? E aí a gente pode citar um grande nome, que é a Mary Wollstonecraft, que escreveu
obras aí dedicadas a essa causa. Nós temos também, eu sempre gosto de mencionar essa personagem histórica, que é Olympe de Gouges, que durante a Revolução Francesa ali estava super empolgada, né? Nossa, liberdade, igualdade, fraternidade, agora vai. E aí, quando a Revolução acontece, os homens, opa, pera lá, igualdade, liberdade, fraternidade para nós. Para você é guilhotina, porque você está muito rebelde, né? E aí a gente tem essa história de que a gente começa a ver muito cedo, né, que a modernidade, que é esse efeito aí da Revolução, que começa aí com a Revolução Francesa, ela é marcada por um sujeito universal, que é o que vai ter direitos, é o que vai mandar em tudo, né, que é o homem europeu branco. Não há muita discussão a respeito. E o que é interessante quando a gente olha, quando a gente faz esse retrospecto histórico? A Olympe de Gouges, a Marion Wollstonecraft, as sufragistas, essas mulheres aí que estavam nessa onda da igualdade, da luta por direitos iguais, elas não representam todas as mulheres. E isso é algo que é pouco mencionado. E quando a gente olha, por exemplo, a história da Olympe de Gouges, né, que queria essa igualdade para as mulheres também, e é assassinada na guilhotina, as mulheres operárias aplaudem essa execução. Por quê? Porque não havia identificação com a Olympe de Gouges. As causas eram diferentes, e na mente das mulheres operárias, né, aquela mulher não falava por elas, porque ela estava falando em voto, sendo que as mulheres que trabalhavam nas fábricas não tinham nem o que comer direito. Então, olha como é que a gente já começa de um cenário bem discrepante, que é pouco mencionado quando a gente vai olhar a partir dessa perspectiva de ondas, né? E só essa introduçãozinha mesmo para falar o seguinte: hoje o feminismo ele está muito na moda, muito na moda. A gente está ouvindo falar o tempo inteiro na TV, nas propagandas, nos canais de YouTube. E apesar de ter toda uma controvérsia em cima, né, do feminismo, da gente ter ainda os espantalhos do que é ser feminista, enfim, depois a gente comenta mais sobre isso, é uma palavra que está em voga, né? Assim como empoderamento, assim como lugar de fala, são conceitos que caíram aí no gosto do povo, e eu vejo que a gente tem um grande problema em torno disso. As palavras, elas não são vazias de conceitos e significados. E o problema é que quando a gente tira essas palavras de determinados contextos e vai usando, né, de forma muito reiterada, de forma até bem intencionada, né, não digo que não, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque esses conceitos, eles se transformam e eles atingem, né, a nossa realidade. Então, um exemplo que eu gosto de dar, assim, né, que aí a Vitória, que está aí nos assistindo, vai se identificar talvez. Hoje a gente fala muito em empoderamento, né, das mulheres ocupando posições de poder, e a gente se empolga muito, por exemplo, com a questão de mulheres chefiando empresas, né, com mulheres grandes chefes de Estado, com mulheres aí na Câmara, no Congresso, e a gente usa muito a ideia de representatividade. Nossa, tem uma mulher ali. Só que a gente esquece de uma coisa: a representatividade, ela é super importante, mas ela por si só não basta. Porque mulheres por mulheres, a gente tem no governo Bolsonaro a Damares. A gente tem mulheres extremamente conservadoras, que eu não vou citar o nome para não dar ibope, que fazem o caos na vida de uma criança de 10 anos, que foi vítima de um crime absurdo, e nós temos mulheres que estão lutando de uma forma que criminaliza 2, 3, 4 vezes, de uma forma brutal e cruel, outras mulheres que merecem também a nossa atenção e a nossa proteção. Então, eu gostaria de começar, né, e agora eu já vou deixar um pouquinho espaço para a Tati comentar, que feminismo é esse que exalta todas essas mulheres com a ideia de representatividade e se esquece de que representatividade por si só não importa, de que nós ainda temos poucas mulheres negras ocupando espaços de poder, poucas mulheres indígenas, poucas mulheres portadoras de deficiência física vindo falar das demandas e das questões que elas possuem. E, enfim, gostaria de deixar essa primeira provocação, né, aliada à ideia de que a gente tem um grave problema sobre a questão dos conceitos. E, enfim, acho que é um ponto interessante para a gente começar a falar, a conversar um pouco sobre isso. Perfeito.
Eu acho que a Amanda faz uma introdução né, muito legal, muito bacana do que a gente conversou para falar hoje, né? Porque, infelizmente, e eu não sei se agora, por conta da pandemia, a gente está vivendo um sintoma, né? Isso que aconteceu ontem com essa criança de 10 anos de idade foi assim, ó. Foram tantas violências, foi visitada por tantas instituições que eu nem me atrevo a falar, sabe? E por que essas pessoas estão se sentindo autorizadas, né, para cometer esse tipo de violência? Assim? Então, eu quero falar um pouquinho de que tipo de feminismo que eu preciso, né? Que eu, Tatiana, professora feminista, né, preciso. O que a gente está assistindo, né? As coisas estão ficando, eu não sei se é um sintoma, né? Porque a gente está assistindo agora, durante a pandemia, uma força, uma negativa, a reboque, né? Que a gente, às vezes, nem consegue pensar sobre, não sabe de onde está vindo, não sabe o que é nosso e o que é do outro, né? E a gente iniciou esse ciclo de debates, né, com a maravilhosa Letícia, e a Letícia expõe, né, a questão dela com a Djamila. A gente está aí assistindo, né, a discussão da antropóloga sobre a crítica lá, a arte da Beyoncé. Então, eu queria falar um pouquinho disso, assim, por que a gente está, né, discutindo isso que nos diminui a potência de agir, que diminui o nosso afeto, nesse momento de pandemia, que já estamos vivendo uma tristeza sem tamanho, né? De não saber qual vai ser o futuro, de não saber se vamos conseguir uma vacina, de não saber quando vamos poder parar com o isolamento social, né? O que está acontecendo, que está se radicalizando para ambos os lados os discursos e diminuindo a nossa capacidade de afeto, a ponto de um grupo de religiosos ir à frente de um hospital expor uma criança de 10 anos que já sofreu uma violência, que sofreu quase metade da sua vida, né? Dos seus 10 anos, por 4 anos, ela sofreu uma violência que, para mim, é a violência mais absurda que pode acontecer, que é um estupro de vulnerável, né? E aí, quando a gente vai falar dessa política de cancelamento, eu vou falar de um tema bem espinhoso, e é para ser espinhoso, e é para ouvir, né, vocês através dos comentários, porque eu queria pensar junto com vocês o que está por trás dessa política de cancelamento. Porque eu ouvir Letícia, né, eu senti ela bastante fragilizada, como eu fiquei fragilizada, como eu fiquei triste ao saber, né, da discussão entre ela e Djamila. E aí eu pergunto, quem ganha com isso? Né? Letícia ganhou, Djamila ganhou, todas as mulheres perderam. Né? As mulheres negras perderam com essa discussão. Todas nós mulheres que, né, nos identificamos com Letícia, que agradecemos a contribuição da Djamila, né? Perdemos com isso. O que eu quero dizer? Eu acho que o que está por trás dessa política do cancelamento são os nossos microfascismos diários, né? Que Foucault vai chamar de microfascismo, né? Cotidiano. Por quê? Primeiro, que ouvi uma crítica legítima, né? Ao meu ver, tá? Estou dando meu parecer aqui, que também não tinha nada que estar opinando, mas eu não vou conseguir desenvolver o que eu tenho para falar se eu não comunicar isso para vocês. Uma não soube ouvir uma crítica absolutamente legítima, né? Absolutamente pertinente, e reagiu, né, de uma forma, talvez, a que ela conseguiu reagir. Mas a gente está vivendo um tempo de cancelamento, de interdição da fala do outro, que agora parece que nada mais pode ser dito. Parece que está se naturalizando, né, essa postura fascista, né, que ela vem de muito antes, né, que ela vem lá atrás, quando começa a se discutir que a Terra não é redonda, né, que nazismo é de direita. Gente, isso para mim, essa política do cancelamento, ela só é mais um braço, um tentáculo,
né? Disso aí, porque é um gritar para ninguém ouvir, ou então é uma postura infantil de todo mundo gritar junto. Sabe aquela coisa de criança lá que quando a mãe fala, a criança fala mais alto, tipo, eu não tô te ouvindo, eu não aceito a tua autoridade, eu não aceito o limite, né? E eu falo junto para não te escutar, e aí tá todo mundo falando junto e ninguém tá se escutando. E ninguém tá ganhando nada com isso, né? E isso me entristece enquanto feminista, porque nós mulheres saímos muito fragilizadas, né? Nós perdemos muito com isso. E se nós perdemos, tem gente ganhando. E quem são essas pessoas que estão ganhando com essas divisões dentro do movimento feminista, né? Dentro do movimento negro, né? Quem é que ganha com isso, né? Ao não se levar em consideração a classe social, em todo mundo se sentir autorizado a falar sobre tudo, e é um falar sem escuta, né? É um falar sem ouvir o outro. Não é mais um diálogo, é cada um falar na sua vez, é você esperar o outro terminar de falar para eu poder falar o que eu penso, né? Não há um diálogo aí. E ninguém ganha com isso. Então, era isso que eu queria começar falando, assim, eu sei que é um assunto muito espinhoso, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente luta muito, né, por esse lugar de fala, por esse lugar de representatividade, a gente tem que cuidar, né? Tomar cuidado para não estar incorrendo nos mesmos erros ou não estar caindo numa armadilha, que é esse da interdição da palavra, da interdição da voz do outro, né? Eu consigo ver claramente um caminho do meio, né? Eu consigo ver que quando as pessoas estão dispostas a se ouvir, a construir junto, o que é o movimento feminista? Ele é um movimento ético-político, né? E ele não se separa a ética da política, porque se você tirar a ética, fica só a burocracia política, né? E essa ética é o que permeia, né, essa divisão, né, essa comunhão de vozes. E quando você autoriza que esse não é o seu lugar de fala, você não pode falar sobre isso, você está sucumbindo, né? Você está interditando a voz do outro. E aí, a quem serve isso? A quem serve essa divisão? É isso que eu tenho me questionado, e é isso que eu queria, essa provocação inicial que eu queria fazer para a gente abrir o debate aqui, porque tem me incomodado muito, e mais do que incomodado, tem me entristecido muito, porque eu tô achando que a gente está retrocedendo. Eu brinco que, como diz a Maria Homem, né, que é uma psicanalista lacaniana, né, da PUC, a quem eu tenho lido e ouvido muito, né, porque eu já acho que a coisa ultrapassou já do limite da filosofia, né, da sociologia, da antropologia, e a gente caiu agora aqui, ó, que a gente tem que entender um pouquinho mais essa área da psicologia para entender o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo, elaborar sem escutar, né, ou sem olhar para esse lado aí teórico da psicologia para conseguir elaborar o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando, né, a respeito disso. E eu acho que a gente tem que construir coletivamente esse caminho do meio e esse retorno ao diálogo, né? Do que simplesmente virar as costas e cada um falar para os seus. Como se constrói uma sociedade mais justa e mais igualitária se cada um tiver que falar só para os seus pares, né? Muitas vezes a gente tem falado muito lá no essa coisa de falar para a bolha, para sua bolha, né? E agora a gente está assistindo aí o aumento da aprovação desse governo fascista que temos no poder. Por quê? Porque a gente não está ouvindo a totalidade da população, a gente está falando com a nossa bolha. A gente não sabe o que esse pessoal que precisa do auxílio emergencial de 600 reais pode estar pensando e sentindo para estar aprovando esse governo que, infelizmente, ele não sabe que queria dar um auxílio emergencial só de 200 reais, porque a gente não está chegando nessa parcela da população, né? Nós estamos falando só para os nossos pares, e quando a gente entra, né, nessa discussão de lugar de fala, de política de cancelamento, a gente continua falando só para os nossos pares, porque a galera que está lá, né, no dia a dia, no trabalho, que não consegue fazer isolamento social, que pega o busão lotado,
não tem tempo para ouvir essas coisas, não tem tempo para vir para a live, né, assistir isso aí, também não quer saber, porque tem que botar comida na mesa. E para ele, ou para ela, o que importa é o valor do auxílio emergencial, sim, e não importa como se conseguiu isso, porque ele nem teve tempo para se informar, né, porque ele é um trabalhador, porque ele não tem tempo para ler, porque ele não tem tempo para o lazer, né, porque ele só tem tempo para cuidar do filho mal e porcamente, para dar atenção ali para a criança no tempinho que tem de folga e tal. Mas será que com essas discussões tão elitizadas e burocratizadas a gente está alcançando quem deveria ser o nosso maior público, né? Então, desculpa se me estendi, era mais ou menos por aí que eu queria começar, e vamos construir junto e vamos dialogar sobre isso, porque eu estou muito disposta a pensar sobre esse tema. Excelente, Tati, excelente. Eu não sei se você concorda, né? Também não sei o que o pessoal pensa, vão deixando os comentários aí, mas o que eu vejo hoje, e até por isso eu comecei com a questão dos conceitos, é que há uma divergência gigantesca do conceito, né, que são usados. E por mais que essa fala que eu tenho soe um pouco acadêmica, um pouco da universidade, eu quero que vocês entendam que não é isso, tá? Vamos pegar, por exemplo, a ideia do lugar de fala, que a Tati tanto comentou. A ideia de lugar de fala, né, que vem lá da Patricia Hill Collins, que com a Stanville Point, eu não lembro agora como é que fica em inglês, mas a teoria do ponto de vista, que a Djamila, né, a mencionada Djamila, vai trabalhar tão bem naquele livrinho dela, o Lugar de Fala, livrinho porque é pequeno, mas ele é riquíssimo em informações. E ela vem trabalhando esse conceito do que é lugar de fala, né? E aí vocês podem olhar outras entrevistas, outras mídias, né, em que ela vai comentar sobre isso. Quando se fala em lugar de fala, a ideia é que todo mundo possui um lugar de fala. Então, a questão central é saber qual é o lugar de fala de quem está emitindo esse discurso. Por quê? Porque eu, professora de Universidade Federal, aqui no interior do Rio Grande do Sul, tenho um lugar de fala específico. Branca, classe média alta, tem um lugar de fala específico. Eu vou estar falando a partir das minhas vivências, dos meus contextos. Agora, por exemplo, uma empregada doméstica que trabalha em São Paulo, negra, que tem toda uma labuta diária, que tem toda uma vivência diferente da minha, tem um outro lugar de fala. E esses lugares de fala, eles não são excludentes. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm de entender. Eles não são excludentes, eles são necessários para a gente analisar que tipo de discurso essas pessoas emitem. E não que eu não posso falar. E sim, o que sai da minha boca por causa do lugar onde eu estou inserida. É isso. A ideia do lugar de fala, quando a Djamila vai comentar, né, várias entrevistas ela diz, lugar de fala não é quem pode ou não pode falar, é o que se fala em decorrência do lugar que você ocupa na sociedade. Eu não sei como ser mais cristalina do que isso. E aí, o que a gente observa hoje, infelizmente, é que o lugar de fala virou um coringa, né, na manga, para as pessoas se eximirem de comentar coisas que são muito necessárias. E isso é muito perigoso e as pessoas não estão muito alertas com isso. Exemplo, vamos supor que acontece um caso de assédio em determinada empresa. As empregadas se manifestam, querem que o patrão dê uma satisfação, querem que o gerente se manifeste. É muito cômodo para o patrão virar e dizer, não vou me meter, pois não é o meu lugar de fala. Exatamente. Sabe? Então, isso é lugar de fala? Isso não é lugar de fala, isso é correr de um debate, né, de uma forma covarde, e se eximir de uma responsabilidade que é sim dessa pessoa, porque ela ocupa um lugar de poder dentro daquele espaço em que ocorreu o assédio, né, nessa situação hipotética que eu coloco, e como ele não quer resolver, ele puxa lá a carta do lugar de fala. Então, eu acredito que essa ideia dos conceitos, gente, eu insisto tanto nisso, quem é minha orientanda de TCC sabe, porque os conceitos, eles têm uma relevância social prática que a gente não tem ideia. A própria ideia de feminismo hoje, o que significa feminismo, né? Tem gente que acha que feminismo é um movimento feito para queimar homem na fogueira, né? Então, assim, a importância de discutir, de debater conceitos. Por que é necessário a gente
Não estou falando nem de ir ler teoria ou de ficar só nos livros, mas pelo menos saber de onde veio, né? E ter esse diálogo. Isso é extremamente importante e relevante para a gente não cair nessas armadilhas que acabam fazendo com, como a Tati comentou, né? Que acabam fazendo com que a gente brigue entre nós e fortaleça mais ainda aquele lado que é historicamente opressor. Porque ele pode lavar as mãos e dizer: não vou tratar de racismo dentro da empresa, não vou tratar de racismo dentro da universidade, porque não é meu lugar de fala. Eu sou professora de sociologia dentro do direito, e infelizmente aqui na Unipampa Livramento não existem mulheres negras docentes. Infelizmente não temos. E quando eu chego na aula para falar sobre estudos raciais e feminismo, eu sempre comento isso, sempre digo: eu me beneficio dessa opressão como mulher branca, mas eu acho que eu não posso lavar as minhas mãos e dizer para os meus alunos: não vamos falar sobre raça, não vamos falar sobre feminismo negro, porque não é o meu local de fala. Seria muito mais fácil para mim, né? Vou lavar as minhas mãos desse debate, fico aqui na minha redoma de vidro intocável, evito um tema super espinhoso e vida que segue. Mas não é assim que funciona, porque todo mundo tem lugar de fala e é preciso que a gente reconheça, exponha quais são os nossos lugares de fala, para que esses discursos, para que essas práticas façam sentido para quem nos ouve, né? Então, assim, só tenho a concordar com o que a Tati colocou, né? Não, é exatamente isso, né? Pode falar, Tati, fica à vontade. Não, é para isso que estamos aqui, né, Amanda, para abrir essa pauta tão espinhosa e tão delicada, porque o que eu senti logo que aconteceu ali, né, essa treta da antropóloga com a Beyoncé. Todo mundo, né, espinhoso, um tema espinhoso, ninguém quer falar, porque se fala de um lado, leva a paulada do outro, se não fala, leva a paulada. E aí foi que eu me dei conta, viu aqui que serviu? Viu como tem uma lógica por trás disso, né? E as pessoas que se pronunciaram sobre tomaram muito, né? Porque eu também, gente, é isso assim, ó. Eu abro essa fala aqui, eu venho, né? Boto a tapa nas lives, seja, né, com o Livra Ela, seja no Aqui a Já, porque eu tô aqui para fazer junto, para aprender junto, porque a gente não tem respostas, né? Eu vi que tem uma menina ali nos comentários que perguntou como se chega nesses lugares. A Letícia falou, né, na segunda-feira, organizando a luta, ajudando a organizar a luta. Né? O papel da universidade é esse, é para isso que se tem extensão na universidade. Né? O Coletivo Livra Elas é um projeto de extensão. Né? Nos organizando, é organizando o nosso povo, é nos organizando nos bairros, né? É nos organizando nos sindicatos, é nos organizando no partido, é nos organizando nos movimentos sociais. Eu sei que está todo mundo cansado, eu também estou cansada. Esse é um dos sintomas que nos produz essa divisão, né? Esse embate, né? Esse enfrentamento. Ele causa cansaço para a gente desistir mesmo, né? E a gente acaba desistindo, né? Porque a gente vai cuidar dos nossos afetos, né? A gente vai querer cuidar da nossa mente, a gente vai querer cuidar do nosso corpo. Poxa, você fica, né, o tempo todo se expondo, o tempo todo, né, tentando se organizar. Quando você leva uma dessas, você para e pensa assim: opa, o que eu tô fazendo? É tudo em vão, então. É tudo em vão. Tudo que eu, né, toda a minha trajetória, toda a minha história. Por isso que eu quero, assim, ó, que eu tô tomando muito cuidado com as palavras. E quando eu falo, né, na treta da Djamila com a Letícia, porque eu penso assim, ó, poxa, e toda a trajetória da Djamila agora vai pro lixo por conta de um erro? Eu acho que ela errou. Ela não soube aceitar, né, receber uma crítica super construtiva. Eu acho, na minha humilde opinião, que não tem nada que está opinando aqui por ser mulher branca, né? Mas, poxa, nós vamos interditar, nós vamos cancelar, nós vamos, né, jogar todo esse legado que ela construiu e sabe-se lá a que custo ela conseguiu construir isso. É isso que me bota para pensar, e é essa defesa que eu faço nesse sentido. Aqui, esse texto do Gilles Deleuze, Uma Introdução à Vida Não Fascista, aliás, é um texto do Foucault, perdão,
o prefácio de Uma Vida Não Fascista, num livro do Deleuze, que ele fala, né, cuidado com os nossos microfascismos, né, não se apaixone pelo poder, porque tudo te leva para isso, e quando você se apaixona pelo poder, você perde a sua potência de agir, né? E é para falar nessa potência de agir, nessa alegria do militante, né? Como ele diz que o militante não precisa ser triste, né? Que eu fico pensando, poxa, tem alguém ganhando com essa treta, e eu não quero me colocar nesse lugar, e eu não quero dizer qual das duas tem razão, e eu não quero dizer quem não tem razão. Eu quero escutar e ver o que aquilo me causa, o que aquilo me afeta, e como eu posso contribuir com essa discussão, né? E eu quero chegar e varrer, né? Varrer o que não serve para bem longe e discutir o que serve, né? Porque essa coisa que a Amanda coloca muito bem, né, conceituando aí o lugar de fala através da teoria da Djamila, ela é necessária, ela é importante, né? A branquitude tem que começar a questionar o seu lugar de privilégio, sim, né? Nós temos que ouvir o que as mulheres negras sentem e pensam, né? Nós temos que ouvir o que lhes atravessa, que não é o mesmo que me atravessa, né? E quando eu vou interditar a voz do outro, ninguém mais ouve nada, né? E como se avança sem ouvir, né, o que elas têm para dizer? Então é isso, é uma soma de vozes, né? É uma soma de vozes. Amanda, eu vou ter que passar a palavra e vou fechar um pouquinho a minha câmera aqui, que eu tô com um problema com o gatinho aqui, tá? Perdão, gente. Tranquila, vai lá. Só pegando um gancho no que a Tati diz, né? Eu li o nome da moça, Letícia Quintana, salvo engano, eu sabia o sobrenome, que pergunta como é que a gente faz para trazer, para atingir o pessoal, né? Isso, a Letícia Quintana, gravei bem o nome. Como é que a gente faz para atingir essas pessoas? Eu não tenho uma receita de bolo, né? Assim como ninguém tem, não sou nenhuma dona da verdade nem nada, mas eu acredito que tem algumas estratégias que são possíveis. A primeira delas é isso que as meninas estão fazendo aqui do Livra Elas, ocupar redes. Eu sou uma grande defensora de que todo mundo deveria utilizar Facebook, Instagram, Twitter e o que for para falar desses temas, porque foi assim que a gente perdeu as eleições em 2018, né? No terreno virtual, no terreno da disputa, das fake news, das correntes de WhatsApp que a família fica repassando. Então, eu sou uma grande entusiasta dos meios digitais. Essa é uma possibilidade que atinge, infelizmente, uma parte da população. Porque eu sei que não é todo mundo que tem acesso à internet de uma forma livre e continuada, porque eu sei que não é todo mundo que tem tempo para ficar acompanhando esses debates na internet, mas é um espaço que, ainda assim, é um espaço que merece ser disputado e merece ser ocupado por essas pautas, de uma forma responsável, de uma forma coerente, né? E nesse ponto eu só tenho a agradecer muito aos divulgadores científicos que a gente tem hoje aí atuando, né? A própria Letícia, nós temos também a própria Djamila, que volta e meia está nas redes fazendo lives, fazendo aparições. Nós temos aí a Sabrina Fernandes, que para mim é um grande nome aí para trazer essa galera mais jovem, que ainda está perdida, para entender o que acontece, quais são esses conceitos básicos, e eu poderia falar de vários outros, né? Tem o Chavoso da USP, nós temos o Jonas Manuel. Então, essa galera faz um trabalho, assim, ó, que nenhum de nós, intelectuais de academia, das nossas torres de marfim, conseguimos fazer. E eu acho que é um trabalho super importante, super válido agora, porque a nossa batalha é também no mundo virtual, no mundo digital, no mundo das redes sociais, que ainda hoje o pessoal da academia torce o nariz, né? Quando eu inventei de fazer lives e de ocupar também o Instagram como meu grupo de pesquisa, eu fui muito criticada. Mas para que vai fazer isso? Mas Instagram, mas você é doutora, professora, para que mexer com o Instagram? Porque a gente tem que estar nesses espaços também. A gente não vai atingir todo mundo, mas é um espaço que tem que ser ocupado, porque não existem espaços vazios. A gente esquece disso. Se não for a gente que vai estar nesses lugares, fazendo live, propondo essas discussões, propondo esses debates, com certeza vão existir outras pessoas fazendo e de uma forma muito irresponsável e danosa. Então, essa é uma das formas que eu vejo. E, sem sombra de dúvidas, tudo que a Tati já tinha comentado também. Se organizar em coletivos, associações. Aqui em Livramento,
eu tinha um projeto muito legal de extensão vinculado à Unipampa, que a gente ia começar esse ano, voltado às trabalhadoras domésticas da cidade, né? A gente ia começar com as trabalhadoras domésticas e a gente ia tentar atingir a vida das mulheres trabalhadoras em geral. A ideia era a gente fazer uma ponte de contato e entender quais são as dificuldades que elas têm aqui para que esses direitos sejam garantidos, se elas conhecem quais são os direitos, o que acontece na prática. Então, uma troca. Só que aí veio a pandemia, infelizmente eu não consegui fazer os contatos iniciais, porque eu também não sou da cidade, e aí ficou bem complicado, mas é algo que eu ainda quero muito pôr em prática, eu quero conhecer quem são essas mulheres para a gente fazer uma troca. E perceba, não é um projeto de extensão que a gente vai lá, como universidade, né, como os donos e as donas da razão, ensinar para as pessoas, porque eu tenho ojeriza a projetos desse tipo, né? A gente vai lá pregar a verdade para a comunidade, né, que não sabe de nada, pobre da comunidade, não é assim, é uma troca. A gente vai ouvir o que acontece naquela comunidade e tentar pensar junto estratégias, formas, né, que essa comunidade consiga ter, no meu caso, os direitos trabalhistas assegurados. Então, eu acho que, falando, né, do meu lugar de fala enquanto professora, essa seria uma alternativa interessante também. Mas não é a única, né? Coletivos são super importantes, sindicatos são super importantes. O sindicato brasileiro hoje ele foi reduzido a nada. A força sindical brasileira é fraquíssima. Dentro da Unipampa, eu falo, observando os meus colegas, temos pouquíssimos professores sindicalizados, e é dentro dos sindicatos que acontecem a luta de base, né? Que acontecem as disputas, as movimentações também. Então, eu acho que é assim, não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo. É indo nesses locais e tentando fazer o que é possível para a gente, né? Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas talvez a gente consiga mudar pessoas, o que já é muito importante. A Tati voltou, vou deixar ela voltar aí no raciocínio. Gente, eu vou contar para vocês, porque vocês não vão acreditar. Essa coisa do trabalho remoto, né? Eu me solidarizo muito, muito aos professores que estão trabalhando com trabalho remoto. Eu sou professora, mas eu sou professora do EAD, né? Eu tive formação para isso, eu tive uma capacitação para isso, eu aprendi a fazer, alguém me ensinou a fazer, né? E aí eu fico pensando nesses professores, né, da rede pública que estão aí com trabalho remoto com as suas famílias e tal. Vocês sabem o que aconteceu aqui? Por que eu tive que fechar a câmera? Porque minha gatinha trouxe um morcego de presente para mim, da rua. E aí eu levei um susto e tive que dar conta de tirar. Então, vocês imaginem, né, uma família que está em casa, né, uma mulher professora, porque geralmente ainda, né, infelizmente, a docência ainda é uma profissão muito feminina, né? A docência, principalmente no ensino básico, né? Porque no ensino superior ela já tem mais glamour, então aí os homens ocupam, né, esses espaços e tal. Mas imaginem a gente trabalhando e tendo que dar conta disso, né? Aqui nós estamos num bate-papo, né? Numa construção, né? De que feministas queremos ser, super importante e tal, mas eu não posso controlar, né? A minha gata e tal. Olha a minha aluna aqui, ó. Querida Lisiane, eis que o Paulo Freire vislumbrava a importância de considerar o contexto social, é exatamente isso. Mas o que eu queria falar ainda é que aqui em Livramento, felizmente, eu acho que a gente pode se considerar muito privilegiada, sabe? Porque tem um movimento feminista bem organizado, muito forte, e infelizmente organizado por meio das nossas dores, né? Precisamos nos organizar, porque Livramento é um território bem difícil, né, para as mulheres. Vocês têm acompanhado aí as últimas notícias e tal. Então, a gente tem vários coletivos na cidade, né? E esses coletivos, eles estão de portas abertas, né, para receber a comunidade e para ir até a comunidade. Antes da pandemia, a gente estava conseguindo fazer isso, né, fazer essas discussões, mas eu super concordo com a Amanda, a gente tem que ocupar e disputar as redes, sim, né, tem que ampliar vozes, né, tem que dar visibilidade para aqueles que não têm visibilidade, né, a gente aqui na cidade está tentando construir, porque já está bem consolidado, até tem um ano de vida já, um canal de mídia independente, ao qual eu faço parte também, e sempre que a gente reúne para ver os rumos que nós vamos dar para esse canal, é sempre com esse intuito, né,
de dar visibilidade. Às vezes as pessoas usam pejorativamente, né, o termo dar voz ao outro. O outro sempre teve voz, gente. As minorias, essas comunidades, elas sempre tiveram voz. É que a gente não estava disposto a escutar, né? Eles sabem comunicar muito bem quais são, né, as suas angústias, quais são as suas necessidades, quais são as suas mazelas. Mas é que quem é que está disposto a ouvir, a não ser, salvo engano, ali no ano eleitoral, aonde se começa a campanha, né, para algum cargo político. Então, o intuito é esse, né? Não é querer ser a voz do outro, é me arredar para o lado e deixar o outro falar por si, né? É estar aqui pensando assim, poxa, que interessante aquela discussão que em tal bairro lá está ocorrendo. Vamos até lá, vamos tentar contribuir, né? Mas não é assim, ó, apagar o outro ou retirar o outro da cena. Pelo contrário, é se arredar um pouquinho para o lado e dizer assim, vem junto, vem comigo. Deixa eu ver o que é que tu tem para comunicar, né? Tu olha todas essas pessoas que a Amanda cita, que estão fazendo um trabalho lindíssimo nas redes. E a gente precisa ouvir, né? Agora mesmo, quando começou essa função da luta antifascista, aí eu fiquei, como sempre fico, né? Muito confusa, com dois corações. Acho que é o momento de ir para a rua, né? Não podemos calar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa, né? Mas é o trabalhador que mais está morrendo por falta de respirador, por falta de leito na UTI. E como assim eu vou incentivar a ir para a rua? Né? Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse balanço, ele é constante, ele é contínuo, não dá para se filiar a esses discursos, né, dicotomizados. Ou eu estou de um lado ou eu estou do outro, que isso não é diálogo, isso não promove o diálogo e quando não há diálogo, não há avanço, não há construção, né? Eu sempre lembro muito de Nietzsche, quando eu vou ter que falar, assim, de coisas que me causam sofrimento, vindo, né, dos meus pares, eu sempre digo, muito cuidado, gente. Olha o que Nietzsche já nos ensinou. Quando a gente olha para o abismo, olha de volta para a gente, né? Quando a gente luta com monstros, a gente tem que tomar o máximo cuidado para não se tornar um monstro também, porque é muito fácil ter opinião, falar sobre tudo, querer falar, né? Ah, eu não acho isso. Ah, eu não gosto daquilo. Ah, eu tô cansada, eu acho que a Terra é plana mesmo, né? Eu acho que o fascismo pode ser de direita mesmo. E daí a gente fica batendo nisso e daqui a pouco tá se igualando. Do outro lado, a isso. E é isso que tem me preocupado muito dentro do movimento feminista, né? Dentro do movimento da negritude, né? E dentro do movimento operário, dentro do movimento dos trabalhadores. Todo mundo tem uma opinião para dar. A gente está farto de opinião, a gente não dá conta nem de ouvir todo mundo. Então, por isso que nesse momento é tão necessário, é tão fundamental que a gente escolha muito bem os nossos pares, né? Que escolha aquelas pessoas que aumentem a nossa potência de agir, que aumente os nossos afetos, né? Porque você apanhar do seu opositor, você apanhar né, do divergente, beleza, a gente dá conta, a gente já sabe como é. Mas quando você apanha, né? Quando você é atacado por quem deveria estar de mão dada contigo, caminhando junto, construindo junto, aí a gente se diminui enquanto ser humano. E aí fica essa falação, né, que só serve a uma política, né, nefasta que a gente está assistindo hoje no Brasil. Eu queria aproveitar até esse gancho, Tati, assim, dois pontos bem rapidinhos para a gente continuar essa conversa, né? O primeiro foi que ai, não lembro se foi a Letícia, não lembro. Teve um comentário aqui genial do Paulo Freire, né? Dizendo que não existe saber mais saberes. E ai, que bom que tem gente que lê isso, a Lisiane Vieira comentou. Que bom que tem gente que lê Paulo Freire, que está aí com a gente, porque eu também acredito muito nisso. A gente, na academia, a gente se esquece, né, de que
existe uma realidade fora das nossas porteiras, né? Fora dos nossos portões. E eu falo isso vindo do curso de Direito, principalmente, que é onde eu tenho a minha formação. É muito fácil a gente esquecer que o que a gente faz ali dentro afeta vidas, né? Porque a gente fica tão bitolado de olhar só a lei, só os códigos, que se torna uma abstração, né? Qual aluno de direito nunca ouviu falar de Tito, Caio e Mércio, né? Nunca, nem lembro. Aqueles exemplos lá do direito romano que não tem nada a ver, pelo amor de Deus. E a gente está insistindo nisso, insistindo. E aí o aluno acha que direito é o quê? Que direito é ficar decorando a lei e pronto, né? Uma coisa que eu fico pistola quando vem falar comigo sobre direito trabalhista, né? Eu dou aula de direito do trabalho no curso de administração da Unipampa, e aí volta e meia sempre tem alguém para falar, né? Vocês feministas ficam reclamando da diferença salarial entre homens e mulheres, mas a Constituição já garante igualdade, então é só fazer uma denúncia. E o meu coração de professora do direito do trabalho sangra, porque existe todo um aparato legal chamado aí, um instituto, né, chamado Equidade Salarial, que para que haja uma real equiparação entre salários de dois empregados diferentes, tem vários requisitos, vários, inclusive de tempo de trabalho na empresa, inclusive as pessoas têm que trabalhar na mesma filial, não podem ser filiais diferentes, senão já perde o direito de ter salário igual, garantido. Então, assim, vários requisitos para dificultar mesmo que haja essa igualdade. E não se pensa sobre isso. Então, as pessoas ficam naquela de que é muito fácil, é só pegar a lei e aplicar. E essa é a importância, né? Voltando na questão de atingir a comunidade. Se a gente parar de ficar olhando só os códigos e ir para a rua realmente ouvir, né, dessas mulheres, o que acontece na prática, a gente vai continuar, a gente vai conseguir quebrar a continuação dessa bolha, né? Que é isso, a gente acha que tem a lei ali, né? Se a lei funcionasse, a gente não tinha violência doméstica mais, a gente não precisava de uma Lei Maria da Penha, porque as mulheres não morreriam mais nas mãos dos seus parceiros, né? Então, assim, me irrita muito esse discurso de que a academia sabe tudo e que a comunidade não sabe de nada, porque é completamente o contrário. A academia não sabe de nada da realidade, eu digo. Né? A gente sabe muito de teoria, a gente sabe muito de autores que precisam da praxis, né? Como diria lá as feministas marxistas e o próprio Marx. A gente precisa da prática para poder dar vida ao que a gente está estudando dentro e aí fazer um todo coeso, né? Não é só teoria, também não é só prática, porque a prática sozinha, às vezes ela pode ser cega, né? Às vezes ela pode cair em algumas armadilhas que as teorias já previam. Então é sempre uma coisa conjunta que precisa andar lado a lado. Então, genial aí esse comentário. E sobre a questão que a Tati comenta, né, de que todo mundo tem opinião sobre tudo, realmente, inclusive, vou até aproveitar o espaço para fazer um meia-culpa aí, porque volta e meia, às vezes a gente se irrita tanto, né, com tudo que está acontecendo, e a gente está todo mundo na mesma, e isolado, em casa, vendo vários absurdos acontecerem, e às vezes a gente extravasa, né, e passa a impressão errada. Eu tenho usado muito o Twitter para xingar, né? Xingo muito no Twitter. Mas o que eu quero dizer, né? Eu vou pegar um exemplo, mas para vocês verem que às vezes é necessário falar e vocês também não entenderem que é um xingamento ou uma provocação gratuita só para polemizar, porque tem esse outro lado também. A gente teve o retorno do futebol, né? Alguns dias aí, algumas semanas, nem sei, não acompanho. E a primeira coisa que me passou pela cabeça não foi a questão nem dos jogadores, nem dos técnicos, porque esses ganham seus super salários, né? Eles podem se infectar com Covid à vontade e comprar um hospital para cuidar deles, se eles quiserem. Mas eu fiquei pensando, e quem é que vai limpar os estádios? E quem é que vai cortar a grama para que esses jogos aconteçam? E quem é que vai cuidar de todo o serviço base? Né? Quem é que está por trás das câmeras e da estrutura desses jogos? E me irrita muito as pessoas não pensarem nesses trabalhadores que são invisíveis. Então, acho que foi ontem, né? Eu fiz um Twitter meio desabafando nesse sentido. E aí um amigo meu muito querido veio e me chamou no privado, né? Falou, poxa, Amanda, mas eu tô assistindo futebol, tô gostando, não entendi a sua colocação. E aí me veio, né? Falei, meu Deus, né? É o que Tati fala, a gente às vezes fala sem pensar. E aí eu fui explicar, olha, não é direcionado para você, não é um xingamento, né? Uma briga, uma birra para você.
eu só fico indignada porque tem questões estruturais que não estão sendo pensadas. E talvez não seja a forma mais adequada, essa forma brava, né, de se expressar, mas a gente fica, não tem como. Não tem como, às vezes a indignação bate. Então, isso me fez pensar muito, né? Exatamente o que a Tati coloca. Às vezes a gente acaba se tornando microfascista sem nem perceber. E aí eu pedi desculpas para ele, falei, olha, não era a minha intenção te atacar e te julgar, é só para realmente a gente pensar nessas outras questões que existem por trás do retorno do futebol, que não estão sendo pensadas. E, enfim, se foi uma colocação infeliz e você se sentiu atacado, me desculpe, porque não era a minha intenção. E a gente conseguiu fazer um diálogo, enfim, ele também me falou que não tinha parado para pensar nesses trabalhadores que estão por trás, que realmente que é grave, que é bacana pensar. Então, assim, autocrítica, né? No final das contas, eu acho que o que a Tati traz e o que é necessário para todo mundo, né? Inclusive para seja quem for, gente. Igual a gente pode ser, tem uma aura de autoridade, né? No fato de a gente ser professora, doutora, a gente erra também. A gente também precisa de autocrítica constante e vigilante para não cair nessas armadilhas, né? Alunas, professoras, líderes de movimentos, enfim, todo mundo precisa estar bem alerta, porque isso é muito real. Às vezes é necessário tocar em pontos espinhosos, como a Tati está fazendo, né? Mas de uma postura que não seja tanto de acusar, porque a Tati está coberta de razão. De acusação, a gente já está cheia aí vindo de outros lados, né? E talvez seja interessante a gente amenizar um pouco o fogo amigo, né? Trocar o fogo amigo por um diálogo amigo, né? Eu acho que isso é muito interessante, Tati, que você traz pra gente. Não, e é tão interessante quando a gente consegue isso, né, Amanda? Porque eu também sou de me expor muito nas redes, né? De falar, eu fiz também. Eu não vou pro Twitter porque eu não dou conta daquilo lá, sabe? Eu não dou conta porque eu acho extremamente tóxico. Eu acho, nossa, aquilo que te captura, vai capturando a tua subjetividade, tu vai entristecendo. Ontem eu demorei muito para ver o que estava acontecendo com essa menina aí, sobre o aborto dessa criança. Eu vou, toda vez que eu falar sobre esse tema, eu vou falar que ela é uma criança. Ela é uma criança de 10 anos, né? Como que alguém se sente autorizado para expor essa criança que já foi tão violentada, tão vilipendiada dessa forma, sabe? Quando eu entro tarde já da noite, que eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi sair das redes, porque eu disse, hoje, né, no domingo à noite, eu não dou conta mais disso. Eu não quero opinar, né? Eu não quero chover no molhado, porque é isso, né? A gente abre as redes e tá tudo lá. Né? Só que a gente não tá mais se escutando porque a gente já tem as nossas verdades construídas. Porque quando alguém me apresenta, né? A gente que é da área da filosofia, né? Quando alguém me apresenta um argumento superior ao meu, eu necessariamente tenho que abrir mão da minha opinião, da minha verdade, porque aquele argumento, ele é mais fundamentado, ele é logicamente construído, né, e ele é um argumento mais forte e válido, então, pronto, né, mas aí entra uma coisa de ego, né, Amanda, entra uma coisa de ego, que é isso que eu venho falando desde o começo lá da fala, quando eu venho falando de sintoma, o que eu acho que está por trás de tudo isso é esse sintoma, né, do ego. Eu acho que a gente tem que falar sim, que a gente não deve sucumbir, não deve de silenciar, né? Tem que mobilizar as nossas redes, né? Tem que fazer elos, né? Elos com mulheres, entre mulheres, elos de proteção, elos de cuidado, né? E tem que reagir a isso. Só que às vezes a gente se torna tão reativo. Outro dia eu vendo, né? Uma feminista se gabando de ser odiada. Eu não consigo concordar com isso, porque parece assim, ó, que ela aceitou a pecha de que toda mulher que estuda e que pratica o feminismo é uma feminazi. E eu não posso concordar com isso, porque eu não sou, e eu não vejo duas feminazes aqui na tela comigo. Né? E as minhas companheiras que estão na rua comigo não são feminazes, elas estão cheias de razão, e elas são cheias de boa intenção, e elas estão aí, ó, há muito tempo construindo, né, uma prática teórica, estão aí construindo uma ação coletiva, né? Estudam, se mobilizam,
né? Ajudam pessoas. Então, como assim que a gente vai se gabar de ser odiada? Coitado de quem não entende e nos odeia, mas eu não quero conversar com ele nesse sentido, né? Eu não preciso ir lá e explicar, porque, na verdade, parece assim que você está precisando da aprovação daquela pessoa, né? Que te desqualifica. Eu não preciso. Eu nem quero, né? Ou vai somar, ou não vai fazer parte da minha vida, né? Porque, eu não gosto do feminismo, porque o feminismo é isso, é isso. Eu lamento, você tá desinformado, o feminismo não é isso, mas se não quer dialogar comigo, tá tudo bem, tem uma porção de gente aqui que quer dialogar comigo, entendeu? Tem uma porção de gente aqui que eu posso contribuir, que pode contribuir comigo, que vai me indicar um filme, eu vendo ali a Vicky indicar, né, uma série. É isso que a gente precisa, esses contatos. Olha aqui, ó, a Luísa começou antes da gente entrar no ar, mostrando o livrinho que está lá atrás da Amanda, né? Que coisa boa! Há poucos dias uma amiga me recomendou esse mesmo livro. É isso que é isso que é construir um movimento afetivamente, amorosamente. É isso que está faltando. Porque a gente vai se embrutecendo, eu sei que a gente lida com coisa muito pesada, e a gente vai se embrutecendo, e quando a gente se embrutece, a coisa chega, bate e volta, ela não penetra, você se torna impermeável, né, à dor do outro, e eu não quero me tornar essa feminista impermeável à dor do outro, né, que nunca me tirem a minha capacidade de sentir, né, as pessoas dizem assim, como tu é sensível, né, e que bom que eu sou sensível, né? E que bom que isso ainda me afeta. Eu vou me preocupar e eu vou correr para terapia o dia que nada mais estiver me afetando, como esse caso de ontem, de eu abrir as redes e ver aquele absurdo ali. Tá tudo errado, porque a gente não está se comunicando mais. Há um problema de comunicação, né, de diálogo, e que ele é atravessado pelo ego. E enquanto a gente não der um passo atrás e dizer assim, não, vamos conversar sobre isso, eu vou olhar para essa dorzinha que me causou aqui o que você falou, e eu vou ver no que ela, né, afeta na minha vida, e eu vou pensar com ela, né, por ela e com ela, que talvez aí a gente não pode perder o que nos é mais caro, que é a nossa humanidade. Quando a gente perde essa capacidade de ouvir e de sentir, tá toda a luta perdida. Você pode ser a maior teórica do mundo, né? Você pode ser a maior empresária, né? Ter chegado ao topo na sua vida, né? Com tudo que você sonhou, através da sua carreira, né? Através da sua profissão. Mas quando você chegou lá e perdeu a capacidade de ouvir, de sentir, acabou. De lamento, você perdeu, né? E é para não sucumbir a isso que às vezes, né, eu me permito a sair das redes, e que às vezes eu também, Amanda, me permito ir lá e xingar muito, como eu fiz aqui no sábado, sei lá, que dia foi que eu vi que a mídia publicizou aí, né, alguém que saiu da UTI por conta do Covid, mas era alguém que estava promovendo alguma aglomeração, e não tem essa festinha para trabalhador, não tem essa festinha para o garçom que se infectou, que eu não sei se ele vai sobreviver, né? Então, isso me entristece, e eu não vou calar diante disso. Eu vou problematizar, né? Vou problematizar com tristeza, com dor, porque é claro que toda vida vale o mesmo, e que toda vida deve ser comemorada, mas eu espero que a partir de agora haja consciência e cuidado com a vida do outro, que não tem escolha, que não pode escolher em ir trabalhar ou não. Mas eu posso escolher em ir para o restaurante, em ir para o comércio, comprar algo que não seja essencial, né? Eu posso escolher entre meu rolezinho no final de semana. O que é isso, gente? É uma pandemia, algo que a gente nunca experimentou. A gente tem que ter todo o cuidado do mundo. E fazer esses elos para se fortalecer, né? Mas não deixar de olhar para o outro e não glamorizar também, né? Sem fazer a devida autocrítica. Poxa, eu expus pessoas, que bom que eu sobrevivi, que eu saí dessa, nossa, maravilha. Mas agora eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou ter mais responsabilidade comigo e com o outro. Então, eu também, Amanda, é muito difícil eu não
é muito difícil eu silenciar, porque eu também me indigno com isso e também reajo. Só que a minha preocupação é que não fiquemos somente pessoas reativas, porque só reagindo, quando a gente só fica nesse âmbito da reação, a gente não cria. E quando a gente não cria o novo, não cria o fluxo, não cria aquele furinho ali, ó, para fazer um vazamento, para poder escapar por aqui, a gente estacionou. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para provocar hoje. Queria ver o que o pessoal está pensando aí, Luiz. Olha, tem vários... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo que eu troquei os fones aqui só para checar. Olha, Tati, Amanda e Tati, me sinto muito contemplada pela fala de vocês. Eu sei que muitas mulheres que estão aqui ouvindo hoje, todas as pessoas também se sentiram assim, porque realmente falta uma questão de responsabilidade social, sabe? Falta as pessoas pararem de ser individualistas com os seus egos e serem as donas das razões e ouvirem as pessoas, porque há uma diversidade de situações, de questões que as pessoas precisam reconhecer isso aí. Não é só olhar para si. Nessa questão da pandemia, eu tenho que ser responsável por mim e, ao mesmo tempo, pelas outras pessoas, porque os meus atos vão tudo ter um resultado. Se eu estou saindo na rua só porque eu quero, não é porque é uma coisa que eu precisei, ou por um trabalho, alguma coisa assim, eu estou me expondo e estou expondo outras pessoas, né? Hoje, a gente teve nesse fim de semana aqui em Santana do Livramento, a gente teve esse lockdown, mas eu realmente pensei que não ia ter ninguém nas ruas, sabe? A gente ia viver realmente um lockdown, mas não. Então, se a gente fosse depender da consciência das pessoas nessa pandemia, a gente realmente estava, assim, numa situação muito, muito complicada. Muito complicada mesmo. Aqui eu vi que a Lisiane Vieira comentou: o capitalismo transforma as pessoas em autômatos, pode ser? Isso, em autômatos. Precisamos resistir, precisamos conservar a humanidade, que foi justamente o que tu falou, Tati, Amanda. Estamos amargando 100 mil mortes. Pois é, isso é uma coisa assim que me choca, sabe? São 1.000 mortes por dia. Isso as pessoas acham, são números. Não são pessoas, são vidas que foram perdidas, famílias. As pessoas não enxergam isso, sabe? A gente precisa bater nessa tecla até que essa consciência desperte na pessoa, porque é realmente algo que me indigna. Porque estamos amargando 100 mil mortes. É que são as vidas descartáveis, né? São as vidas descartáveis. Exato. As pessoas começaram a pandemia dizendo que a pandemia era democrática, que o vírus contaminava os seres humanos de forma igual. E não, porque se a gente for na periferia, se a gente for em bairros de pessoas que têm classe social menos abastada, a gente vai ver que não tem nem saneamento básico. Como é que eles vão lavar as mãos, né? Então, é porque são vidas descartáveis, são pessoas que podem ser mortas, né? Que não vai fazer diferença para o Estado capitalista burguês que a gente tem. E fascista, né? E proto-fascista até onde não pode mais. Então, são vidas que não importam e as pessoas estão internalizando e subjetivizando isso. Isso é muito grave. E capturando discursos, né, Amanda? Porque assim, ó, quando a gente fala, mas o trabalhador não tem escolha. Sim, mas é justamente por ele que eu tô trancada há 5 meses dentro da minha casa. Que eu não vou reunir com a família, por mais que dê muita vontade. Gente, eu nunca senti tanta falta dos meus amigos. Né? Como que a gente vê a imensidão dos afetos e dos elos, das relações num momento desse, né? Eu faço videochamada e aí quando eu vejo, né, que eu tenho que ir na casa de alguém levar alguma coisa ou outra, que tu chega lá e tu não pode abraçar aquela pessoa, puxa, que loucura isso que a gente está vivendo, eu nunca senti tanta falta de um abraço, né? E aí as pessoas banalizaram, né? Capturam esse discurso, pois é, mas quem trabalha está exposto. Ok, mas é porque é essencial, para isso já tem um nome, trabalho essencial. E por ele você devia de fazer a sua reclusão social, por ele você devia estar fazendo esse isolamento. E não se aproveitar de porque ele tem que ir, eu também vou. Não é disso que se trata, né? É de outra coisa. E, de novo, volta a questão do individualismo, né? E aí, vocês que me desculpem, assim, mas, por exemplo, serviço essencial. Futebol não é serviço essencial. Cabeleireiro não é serviço essencial. Eu tenho toda a minha solidariedade para as mulheres cabeleireiras que precisam trabalhar e pôr renda em casa.
Mas realmente é essencial academia. Desculpem os amigos que gostam de malhar, que estão loucos em casa, que querem malhar. Mas, poxa, não é essencial. Você não vai morrer se você ficar em casa sem ir na academia. A não ser que você tenha um problema muito sério, né? Que realmente precise, tudo bem. Mas, gente, eu não gosto muito de tocar nesse ponto, porque vira polêmica, né? Mas é o que eu penso. Tem pessoas excelentes, pessoas muito próximas de mim, que eu gosto, que eu admiro, que na pandemia, assim, sabe, compraram muito esse discurso, e aí a fotinha na academia, com a máscara, e aí eu me pergunto, a máscara torna a pessoa, né, imune ao vírus, e eu não tô sabendo, enfim. Então, para a gente ver que esses mecanismos de fazer com que as pessoas morram mesmo nessa máquina de execução, que é aí todo um projeto, né? É um projeto. Exatamente. Que a pandemia escancarou, ele está subjetivizado a partir do momento em que você não vê nada demais em ir para academia, que não vê nada demais em ir no cabeleireiro fazer as unhas, que não vê nada demais em exigir que a sua trabalhadora doméstica venha limpar sua sujeira durante a pandemia. Isso. Mesmo quando você está infectado. Exatamente. Mesmo quando ela não tem ninguém com quem deixar o filho, e aí acontece um acidente como aconteceu algumas semanas atrás. Eu fico muito possessa quando a gente vai olhar esses casos, porque o que me irrita é que são pessoas boas, pessoas maravilhosas, que não estão parando para analisar esse momento de uma forma um pouco mais crítica. Gente, não é sobre vocês, é sobre a coletividade. Então, deixo aqui, aproveito esse espaço aqui, já que a Luísa tocou no assunto, para deixar essa reflexão também, né? E até porque se a gente olha os dados, né, Amanda, hoje saiu um novo boletim aqui da nossa cidade, as mulheres são mais atingidas, né? As classes menos favorecidas são as mais atingidas, e como é que a gente vai se tornar impermeável para isso, né? Como é que a gente vai ver um dado desses e vai dizer, não, tá tudo bem, eu vou ali malhar, eu vou ali fazer minha unha, arrumar meu cabelo, gente, sendo que dá para fazer outra coisa, gente, compra uma corda e vai pular no teu quintal, na tua cozinha, né? Eu corto meu cabelo, tudo bem, que eu não posso falar, porque eu já fui cabeleireira, né? Então, mas eu corto, faço qualquer assassinato, né? Mas se eu não cortasse, também não ia morrer de ficar cabeluda, né? Com o cabelo na cintura até acabar a pandemia. É isso que, tudo bem, mexe com a autoestima, às vezes a gente precisa, né? A gente precisa, o meu companheiro mexe comigo, né? Quando eu peço tal roupa, ele diz assim, tu quer o pijama ou a roupa de Adelaide? Porque eu só uso. A gente às vezes precisa cuidar, né? Da autoestima, precisa desse autocuidado. Gente, acha outra forma, né? De se sentir bonita. Eu não sei, para mim tem tantas opções, né? E são coisas tão pequenas perto do coletivo, né? Como a Amanda fala, que pronto. Quando eu tô me sentindo uma ogra horrorosa, eu digo assim, não, mas é que, né? A gente tá numa pandemia. Eu volto o tempo todo me relembrando disso aí. Tá tudo bem, a gente tá numa pandemia, né? Tem vontade de fazer loucura? Tem vontade de fazer loucura. Tem vontade de botar descolorante sozinha no meu cabelo, que eu usava ele platinado. Com a chegada da pandemia, não consegui mais ir, aí eu precisei, né, escurecer tristemente, porque a gente acostuma, né? Pode dar errado, né? Mas tá aí também, posso raspar o cabelo, tá tudo bem, né? A gente tem que achar alternativas, pensando sempre no coletivo. Eu vou aproveitar a pergunta que a Carol fez. Vai lá, Luísa, lê a pergunta aí. Vou ler da Carol. Gurias, gostaria de saber a posição de vocês em relação às ações do setor público quanto à pandemia aqui na cidade, já que vocês estão tocando no tema, como as mulheres estão neste cenário? Carol, muito boa essa pergunta aí, porque... Abandonadas, Carol. As mulheres estão, de novo, abandonadas. Né? Eu só vou fazer um comando. Pode falar, Amanda. Pode ir, Tati. Não, pode ir. Depois eu falo. A gente tem uma gestão pública atrelada, né, ao setor empresarial, que são eles que estão dando as tintas, né, sem se preocupar com as vidas, porque se acreditou nessa falsa dicotomia, né, ou se salva vidas ou se salva a economia. Essa foi a maior mentira, né, a maior lenda urbana que contaram
na pandemia. E fizeram com que as pessoas acreditassem nisso. Gente, a gente tinha era que estar batalhando por esse auxílio emergencial estendido. A gente tinha que estar batalhando para tirar essas mulheres do convívio dos seus agressores, essas crianças que estão sendo abusadas dia a dia. Olha quantas notícias a gente já teve, né, aqui do Uruguai, do nosso lado. Era por isso que a gente tinha que estar lutando, e não para reabrir o futebol, voltar ao futebol, reabrir a academia, sabe? E eu não consigo entender por que as pessoas desistem dessa luta e compram tão facilmente esse discurso. Então, eu acho assim, ó, que a gestão pública está sendo muito negligente, né? A gente tem leis aí, ó, para disponibilizar vagas de hotéis para mulheres em situação de violência, e elas não estão sendo cumpridas, né? Aí disseram assim, logo no começo, né? A gente tem dados aqui de livramento. Mas não aumentou a violência doméstica. Claro, a mulher não pode ir na delegacia, né? Registrar, porque senão ela pode se contaminar, né? Porque ela sabe que ela vai ter que voltar para casa com o agressor e pode apanhar mais ainda por ter feito a queixa. Pode sofrer uma violência muito maior, pode ter os filhos expostos. Então, gente, puxa, são políticas, assim, ó, fáceis de viabilizar. O que não há é boa vontade. O que não há é vontade política. Então, fica aqui a minha crítica, e eu acho que eu já até falei demais. Então, era isso. Eu só ia comentar que é engraçado, né? A gente deveria estar esperando o exemplo dos nossos gestores públicos. E não é tão incomum assim, a gente em órgãos do serviço público que estão atuando agora, e tá todo mundo sem máscara, e não ter uma porcaria de um álcool em gel para o público utilizar, e tá todo mundo aglomerado numa sala, atendendo a população. E aí você se pergunta, né? Se nem os próprios gestores estão levando a pandemia a sério, como é que a gente vai querer que a população leve a sério também? Que exemplo é esse, né, que o pessoal aí está dando? Mas é claro, né, gente, se a gente pensar novamente na questão da classe, da raça, do gênero, por que as pessoas que não estão levando muito a sério, né, são justamente, como eu dei o exemplo, as pessoas que trabalham nos órgãos públicos. Se adoecer, a gente pode pagar tratamento, a gente pode viajar para outro estado, se for o caso, e ocupar uma vaga de UTI. Agora, a trabalhadora doméstica que está aqui em Livramento, exposta, limpando sujeira dos patrões, que não tem a vergonha na cara de limpar a sua própria bagunça, não pode. O pedreiro que trabalha na construção civil também não tem esse luxo. Então, enfim, só para reforçar, né? Inclusive, eu acho que o primeiro caso que a gente teve de coronavírus foi de uma mulher que passou para a empregada doméstica, e a empregada doméstica, né, contraiu o vírus. Obviamente, a gente já sabe quem foi que sobreviveu e quem não foi, né? A patroa, Exato. claro, com plano de saúde, tudo certo, sobreviveu, e a trabalhadora doméstica, infelizmente. E é isso. Então, a gente está vendo... Isso nos mostra, né? E o que a gente está vendo é que há vidas que valem mais que as outras, né? Uhum. O Marx trabalha isso muito bem no conceito de exército industrial de reserva, né? Os trabalhadores, eles são só isso, eles são um exército industrial aí de reserva para que o capitalista, o gestor das fábricas sempre tenha, né? Não só das fábricas, mas os gestores dos trabalhos sempre tenham de onde tirar mão de obra. Então, morreu, que pena, semana que vem a gente contrata outro, tá tudo certo e vida que segue. São vidas descartáveis, né, então. E é a lógica invertida, né, as pessoas estão servindo a economia, quem está sendo protegida é a economia. A economia não serve às pessoas, são as pessoas que estão servindo a ela. E assim, com uma seleção bem definida e bem colocada de quem que é que importa, quem é que vai trabalhar, e quem é que pode ficar em casa, né, privilegiado por conta disso. É bem triste. E sem falar, né, gurias, que a gente tem um poder tremendo nas mãos, o povo, a gente, que eu digo é o povo, né, eu sou o povo, que é simplesmente boicotar determinadas empresas, né? Então, olha, tal pessoa fez isso, ok, não teve responsabilidade, né? Não olha para o seu funcionário, né? Hoje eu vi um meme na internet, ri muito assim, porque era uma pergunta assim, dizendo,
O seu patrão quebraria uma obra de Romero Brito por você? Né? Gente, o meu dinheiro suado não vai para comércio que não respeita. Primeiro, o que está acontecendo? O que eu acho que está por trás, né, desse furar a pandemia e priorizar a economia, as vidas humanas? É que, né, o poderoso, ele se deu, os políticos, né, eles se deram conta que a gente pode viver de outra forma. Que a gente passou 15 dias num lockdown super rigoroso e que a gente viveu bem. Tudo bem, lá no começo teve briga por papel higiênico, por álcool gel, né? Mas eles se deram conta que se isso ocorrer, a gente vai pensar uma outra forma de vida e vai começar a questionar o capitalismo, né? Então é por isso que não pode fechar o comércio, né? É por isso que os empresários batem em cima, porque, na verdade, o que a gente se deu conta? Que existem coisas, né, elos mais fortes do que essa relação com o consumo, né? E lá no começo a gente dizia, né, a pandemia veio para nos mostrar um outro caminho, né, para nos mostrar que algo melhor pode acontecer. Gente, primeiro que a gente já sabe disso há muito tempo, né? Essa nossa relação com o consumo, ela é doentia, patológica. E aí, por que não se pode manter o comércio fechado? Porque as pessoas vão ver que não precisam de sapato novo, que não precisam de uma bolsa nova, que vão ver que não precisam de um celular. Até que agora o celular, né, tá nos mostrando, infelizmente, a tecnologia nos salvou. Eu nem vou fazer muita crítica a isso, mas é de questionar, né? Essa obsolescência programada, é de questionar essa nossa relação com o consumo e de daqui a pouco ver, nossa, eu poderia viver com muito menos, eu não preciso de tudo isso, né? Quem é que me fez acreditar que a minha felicidade está naquele bem de consumo lá? Então é por isso, né, que não se pode fechar o comércio. É por isso que não se pode fechar as fronteiras, porque eu vou ver que eu não preciso da gasolina, que eu vou ver que eu não preciso tanto assim do carro. E aí a gente tem esse discurso que viralizou e que as pessoas tomaram para si. Nossa, o patrão é o bom senhor, que ele dá emprego. Gente, ele não dá emprego porcaria nenhuma, né? Ele usa a sua mão de obra, né? Ele abusa da sua mão de obra. Ele não é nada, o empresário, ele não é nada sem o trabalhador. E foi essa, para mim, né, no meu entendimento, está muito claro que é isso que não querem que as pessoas percebam. Porque quando as pessoas perceberem isso, elas tomam conta do mundo. É a consciência de classe, né? É exatamente isso, a consciência de classe. E acaba, o capitalismo acaba. Ele já está ruindo, né? Aí ele desmorona de vez a hora que as pessoas verem que não precisam daquilo ali. Exato. Exatamente. Manda, sobre o Marx, eu ainda não iniciei os meus estudos, mas ainda pretendo, a Beth, minhas amigas, todas já estão começando a estudar sobre o Marx, eu estou ansiosa, a gente já travou algumas discussões sobre, e eu estou apaixonada, assim, quando começar a ler, estudar, né, principalmente, vou ficar, realmente, nos falta consciência, nos falta aprender, e para as pessoas que estão aprendendo, que têm a oportunidade de estudar, de aprender, por favor, passem para as outras pessoas, né? A gente não pode deixar que fique todo o nosso aprendizado nas faculdades fique nesse encastelamento, sabe? A gente precisa fazer com que outras pessoas tenham acesso a isso, dar essa consciência. É um dos papéis fundamentais que, como pessoas, e ainda mais nós que temos oportunidade, que conseguimos ter acesso a isso, a gente precisa passar isso adiante. As pessoas precisa chegar na periferia, precisa chegar em todos os bairros. Isso é uma coisa muito importante. Sim, e é legal, Luiz, assim, a gente comentar do Marx, né, que virou um grande vilão aí de uns anos para cá, mas o comunismo sempre foi o grande vilão da sociedade desde o seu surgimento, né? Então, nada de novo sob o sol. Mas é muito curioso porque o Marx fala da divisão do trabalho, né? O trabalho é uma categoria central nas obras dele, mas tem um teórico liberal que também falava da divisão do trabalho, e isso as pessoas não comentam, né? O Adam Smith, quando ele vai escrever o seu famoso livro lá da Riqueza das Nações, ele já identificava que a divisão
do trabalho na modernidade tornava as pessoas imbecis. Está escrito, palavras dele. E que isso era um grande prejuízo, né? A divisão do trabalho torna as pessoas tão imbecis quanto um ser humano pode ser. Palavras dele, está lá no livro. E é um liberal. E as pessoas não se lembram, né, disso. E aí, enfim, é só o Marx inventando historinha, o Marx errou, porque o capitalismo está aí. Gente, o Marx, ele nunca foi um autor que quis prever o futuro. Ele estava fazendo um diagnóstico da modernidade, do capitalismo, e ele foi brilhante quando ele conseguiu diagnosticar as contradições que existem. Agora é com a gente. O trabalho dele está feito. Ele escreveu, estudou, analisou, mostrou para a gente todas as rupturas, todas as brechas, todos os problemas que o capitalismo gera, inclusive sem deixar de analisar junto com Engels algumas questões importantes do gênero, algumas questões muito importantes da raça, questões coloniais importantes, vocês também acham na obra do Marx. E a Vicky tá comentando, né? Marx, Nadinha, Flora Tristan, rainha. E sim, a Flora Tristan é uma mulher latina, né? Franco-peruana. A mãe dela era francesa, o pai dela peruano, que vai escrever também sobre a luta operária, né? Eu até tenho um livro dela, 2 livros dela por aqui na estante, depois eu passo para vocês aí. E o Marx também está inserido nisso, e é muito injusto, a meu ver, as pessoas demonizarem ele, né, e colocarem a culpa dele de tudo que aconteceu na União Soviética, por exemplo, com Stalin, né? E aí você pensa, poxa, mas não foi o Marx que foi lá e fez, o Marx nunca disse, nunca prescreveu o que fazer. Ele diagnosticou o que estava acontecendo. E a partir do que ele diagnosticou, as pessoas foram tentando. Então, o Marx é muito atual, é muito necessário para a gente voltar a esse resgate mesmo, né? Porque o capitalismo ainda existe. Se o capitalismo ainda existe, o Marx não é desatual. Ele é muito atual. E, assim, por mais que ele tenha errado, né, em algumas predições que ele tenha feito, isso não invalida a obra analítica que ele fez na época em que ele escreveu, né? Então, enfim... Também não sou uma grande estudiosa do Marx ainda, né? Estou começando ainda aí com o incentivo da Luísa, né? A Luísa Dambori Arena, que é uma grande companheira da gente, né, Tati? Muito. E incentivo de tantas outras. Inclusive, Amanda, eu acho aí, ó, que tu já tem... A minha aluna está falando aqui, eu quero ler Marx, a Josiane Werner, eu também... E a Elizabeth diz, bora ler Marx, bora ler Marx Mulheres. Tu, inclusive, podia fazer essa chamada aí para o grupo de estudos que vamos fazer, né? Que tu propôs. Sim. E, né, eu e Luísa também já estamos ansiosas. E eu queria falar, eu juro que vai ser a última provocação que eu vou fazer hoje. Tá? Mas eu também queria falar disso, tá? Quem me conhece sabe que eu sou muito mais adepta às leituras do pós-modernismo, né? Que eu gosto muito de ler. Eu não conheci... Foucault e Deleuze na academia, eu fui conhecer no mestrado e eu me encantei, e eu vi que dá para pensar um monte de coisa, e eu vi que é um lugar de mais liberdade para mim, e foi ali que, naquele quentinho ali que eu me aconcheguei. Mas isso não exclui outros teóricos, isso não faz com que eu, por exemplo, repudie, né, o Marx e os marxistas, muito pelo contrário, né, Amanda? Vamos aí ler o Capital agora, e isso também é uma cilada muito grande, né? A gente dizer assim, a fulana é pós-modernista, eu não vou assistir o que ela tem para dizer, porque não me interessa. A fulana é marxista, eu não vou... Gente... Olhem a aula, busquem, né? Tá aí no repositório do Facebook, ou não sei se vocês deixaram no YouTube. Olhem a aula que a Letícia Parques deu pra gente. Que coisa mais linda o que aquela mulher tem para comunicar, entende? E vocês acham que eu vou anular isso? Ou que eu vou dizer, não me serve porque ele foi isso, ele foi aquilo. Eu vou fazer essa repetição simplória, né? Eu vou reverberar essas críticas simplórias. Não, eu quero mais aprender. Eu quero aprender com essas mulheres que também querem aprender e que também querem ensinar e que também querem viver isso, né, junto. E é por isso aí que eu aceitei o convite da Amanda de participar desse grupo de estudo, e pelo que eu estou vendo aí, Amanda, ela vai. E que bom que agora a gente tem esse acesso às redes, né? E que pode fazer grupos de estudos, que não precisa estar no mesmo lugar. Isso nos ampliou, assim, nos traz um leque de possibilidades, né, de pensar
junto e de construir coisas juntos, né? Lendo esses autores aí tão diferentes, né? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Da mesma forma eu digo, eu participo de um outro grupo na FUB, Blumenau, que é de epistemologia, né? Estudos de epistemologia, que é uma área que eu amo, que vai analisar a produção do conhecimento, tanto científico quanto não científico. E quando eu entrei, eles estavam lendo o Deleuze? Sim, eles estavam lendo Deleuze. Nunca tinha lido. Então, foi uma experiência interessante. Eu vi que tem muita coisa que, para mim, ainda fica meio solto, porque eu não tenho uma base pós-moderna, pós-estruturalista. Corro um pouquinho, confesso. Mas acrescenta muito também, da mesma forma que o Foucault, como é que a gente vai dizer que o Foucault não foi importante? Foi super importante, trouxe críticas necessárias. Talvez tenham divergências epistemológicas, normal, porque as teorias partem de locais diferentes, mas isso não significa que a gente não deva conversar, né? Não deva ter essas trocas. Claro, super concordo, Tati. E quem faz essas críticas a Foucault é porque nunca não conhece, porque o cara leu muito profundamente Marx, entendeu? Ele leu muito, ele sabe muito. Ele sabe, olha a louca, né? Com a entidade aqui, tá aqui do meu lado. Mas é isso, né? A gente precisa construir teorias, a gente vai abandonando coisas, vai fazendo escolhas, mas tá tudo aí e é nosso, né? Só a gente se apropriar. Eu lembrando aqui da Maria Lacerda de Moura, né? Me afeta muito saber que Maria Lacerda de Moura foi uma mulher, né? Uma feminista anarquista, né? Vitória Kogo, que participou de todos os movimentos, né? E ela saiu de todos os movimentos porque ela não se sentia representada, porque chegava um dado momento e ela se sentia sufocada, seja pelo patriarcado, seja pelo capitalismo. Então, que compromisso é esse que a gente tem? Volto a falar, que compromisso com o ego é esse? De que a gente não pode estar interessado agora, nesse momento, nisso aqui, e daqui a pouco eu me interessar por outra coisa. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem abrir mão de coisas e construir outras coisas, né? Só não sai do lugar árvore, né? A gente não é árvore, a gente pode fluir e a gente pode voar, né? Com esse suporte, com essa bagagem toda que deixaram para nós, né? E Sim. Tentar botar em prática isso aí também, né? Porque se não usar tudo isso para refletir o cotidiano, de nada me serve, né? Se eu não puder, né, colocar isso nas minhas relações sociais, colocar isso nas minhas relações políticas, então eu vou ver série, não vou ler nada dessas calhamaços de coisa aí. Eu estava me lembrando. Não é interessante. Eu estava me lembrando que hoje eu estava dando estudado em Norbert Elias, né, para as aulas de sociologia, e aí eu estava fazendo um curso, e aí o professor comentava de que como Norbert Elias ele foi capaz de juntar Weber e Marx dentro da sociologia que ele faz, e aí eu fiquei, gente, isso para os sociólogos atuais é tão absurdo, porque os weberianos não conversam com os marxistas. E aí o Norbert Elias vai lá e faz justamente essa junção. Que desafiador, sabe? Que ousado e que bom. Não é à toa que ele é considerado aí o último dos grandes clássicos da sociologia, né? O Norbert Elias. E para a gente ver, né, que é necessário que a gente converse com pensamentos, com visões de mundo diferentes também. Inclusive, a gente até deixar uma sugestão, a gente falou sobre marxismo. Tem uma marxista que eu amo de paixão, que foi a minha Dinda Helena, que me apresentou, que é a Rita Von Hunt, do Tempero Drag, no YouTube. Olha, assistam, se inscrevam, olha, não tô ganhando nada, mas se inscrevam no canal, porque ela é maravilhosa, e ela tem conteúdos que abarca diversas questões, e olha, assistam, ela é maravilhosa mesmo. Do Tempero Drag, a Rita Von Hunt. E esse livro, né, Amanda, ele tem PDF também, né, na internet, caso o pessoal se interesse por ele. Tem sim, porque bandido bom é bandido que coloca livro de graça pra gente ler e gastar conhecimento. Exatamente. Então, podem procurar aí o que vocês acham. Olha, a gente está indo para 1h30 já de live, estamos quase chegando para o fim. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma questão para colocar, alguma coisa para mencionar ainda. Acho que olha, essa live foi maravilhosa, assim, senti tão bem com tantas
tantas coisas boas que vocês tiveram e muitas coisas duras que precisam também ser ditas, porque essas talvez são as principais, né? A gente precisa reforçar isso sempre. Fiquem à vontade se vocês quiserem falar mais alguma coisa, para a gente já poder ir encaminhando para o final. Acho que não tem mais nenhum comentário, comentário tem vários. Perguntas, acredito que já se encerraram. Fiquem à vontade. Tati, quer comentar alguma coisa? Eu só quero agradecer a vocês por essa possibilidade de estar aqui, né? Conversando hoje, no começo de semana, numa segunda-feira já, né? Falando sobre essas coisas com pessoas que me são tão caras, que me causam tanta alegria, né? Que eu sei que são as minhas referências aqui na cidade, né? Para quando eu precisar emocionalmente, teoricamente, né? Politicamente, né, com essas pessoas que eu quero trocar, com essas pessoas que eu quero construir esse feminismo que eu preciso. Quero mandar um beijo para duas parceironas também, que devem estar assistindo aí, que é a Débora e a Luísa, da Arena do Aquiajá, que têm tornado os meus dias mais leves, né, os colegas todos do Aquiajá, que me acolheram, né, e que aceitam as nossas loucuras, né, que bancam as nossas doideiras, as nossas propostas, minha, da Luísa e da Débora, né. Iniciamos agora, toda quinta-feira, um programa chamado Devir Mulher, para falar que mulheres são essas, né, que nos compõem, né, de que lugar falamos, né, de que aonde queremos chegar, e dizer que tem sido, assim, ó, uma fortuita alegria essa troca com elas, essa troca com vocês do Livra Elas, também, né, temos tentado nos manter sempre em contato para preencher aí esse distanciamento social com alegria, né, e às vezes com dureza também, porque a vida não é flores, né, a gente fala de coisas muito difíceis, mas sempre tentando não nos embrutecer, né. Então, é isso, né? Agradecer a vocês, parabenizar pelo evento e dizer que eu estou ansiosa pelas próximas mesas, né? Porque foi uma grata surpresa aí, isso que vocês construíram. Muito lindo. Parabéns. Eu também só queria agradecer, pessoal, e parabenizar vocês pela organização. Está muito bem organizado. Eu sei que tem a Luísa aqui com a gente, tem uma galera nos bastidores cuidando do comentário, outra cuidando da transmissão. E isso é lindo de ver, isso é um trabalho em equipe de verdade, isso é a essência de um coletivo, e eu fico muito orgulhosa de ver vocês agindo assim para fazer esse evento, né? Também estou muito ansiosa pelas próximas lives aí, na quarta e na sexta, né? Sempre segunda, quarta e sexta. E vou aproveitar então para fazer um merchan do meu grupo de estudos, né? Na verdade, de ensino, pesquisa e extensão, que é o Contra-Legem, é um núcleo de epistemologia jurídica aqui da Unipampa, também ligado ao CNPq. Originalmente, eu tinha pensado em criar o grupo para debater esse tema que eu tanto amo, que é a epistemologia jurídica, que nada mais é do que questionar o conhecimento que é produzido dentro do direito, basicamente. Direito para quê? Direito para quem? Né? E a gente fazer críticas a essa produção do conhecimento a partir da epistemologia tradicional, né? E mais contemporânea também. Só que aí as coisas vão se modificando, né? E várias alunas que faziam parte comigo, vários alunos, mostraram um interesse em ler o Marx. Então, por isso, a gente está lendo agora o Capital, vamos começar a leitura do Capital. E quem tiver interesse, manda mensagem para mim aí pelo Facebook mesmo. O Contra-Legem tem página no Facebook e também tem página no Instagram, perfil no Instagram. Vocês podem seguir. No Instagram eu estou tentando sempre deixar atualizado, né? Deixar com algum post, alguma frase, alguma dica de leitura para a gente ir movimentando e disseminando esse conhecimento crítico que me é tão caro e eu acredito que é tão necessário nesse momento. E Contra-Legem, né, só um pequeno explicação pelo nome, para quem não é do direito, Contra-Legem, contra a lei, contra a ideia rasa de que o direito significa lei e código. A gente vai completamente contra essa perspectiva. A nossa ideia é analisar o direito a partir de um viés externo, ou seja, de como é que ele se manifesta de fato na sociedade. Então, pessoas de todas as áreas são bem-vindas, pessoas que estão na academia ou não são muito bem-vindas, porque é isso que enriquece o debate, né? Sempre lembrando, direito para quê, direito para quem. Então, é a nossa veia um pouco mais crítica, assim, e tá aberto para todo mundo que tiver interesse, manda mensagem aí para mim que a gente vai conversando depois.
Mais uma vez, gente, um abraço. Muito obrigada aí pelo convite. E qualquer coisa é nós. Estamos aí. Muito obrigada, Amanda, Tati. Olha, foi incrível. Muito obrigada mesmo por toda a conversa. Foi maravilhoso. Acho que todas as pessoas que estavam assistindo também curtiram bastante. Depois a gente vai ver todos os comentários certinho. E eu tinha esquecido de me apresentar. Meu nome é Luísa, para quem não conhece, eu sou estudante de Direito. E estou hoje mediando. Daqui quarta-feira a gente tem a próxima live. Não percam, também às 18 horas, pelo Face aqui do coletivo. E muito obrigada a todos pela presença, a todos e a todas. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenho certeza que sim. E até a próxima, gente. Muito obrigada, viu? Um beijo. Um beijo para todo mundo que teve essa paciência de ficar esse tempão todo conosco aqui. Muito obrigada. Maravilhosas. Um beijo.